No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do Big Data. Então nós vamos entender seus conceitos, suas características e entender a evolução do armazenamento de dados até chegar neste ponto. Então, o que é o Big Data? A gente está vivendo na era da informação. Em 2017, foram gerados cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. Ou seja, isso é muito gigante a quantidade de informações que são tratados. Então, isso é gerado em redes sociais, nos mais diversos formatos de texto, imagem, vídeo, áudio. Então, e isso tem que ser armazenado em algum lugar. Então, há 5 características-chave em um Big Data: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, que é o que a gente vai estudar agora aqui na frente, tá? Então, volume de dados refere-se à quantidade de dados, tá, que é gerada ou então consumida. Então, quando a gente faz uma pesquisa em algum buscador, ele está acessando uma base de dados com uma quantidade de dados imensamente grande, tá? E, outra coisa também é que o volume de dados ele ficou cada vez mais, o custo dele ficou muito mais barato com o passar dos anos. Por exemplo, em 1970, 1 GB de dados custava cerca de $185 mil. Ou seja, um valor astronomicamente grande de dinheiro. Já a mesma quantidade em 2017 estava sendo ofertada por 2 centavos de dólar, ou seja, o armazenamento diminuiu muito o custo para sua implantação. Já a velocidade refere-se à questão de quão rápido esses dados são gerados ou então recuperados. O que acontece é que um Big Data ele tem a capacidade de resposta muito grande. Então a gente tem que ter um mecanismo capaz de processar os dados em tempo real, ou seja, assim que solicitado, ele consegue enviar essas informações. Para a indústria, a velocidade é um grande desafio, porque numa indústria são geradas diversas informações, várias, e elas estão sendo sempre salvas nesse arquivo gigante. Então ele sim tem que ter muita velocidade de transmissão para que não ocorra congestionamentos ou travamentos do sistema. Já a variedade refere-se a diversos formatos de dados. Por exemplo, a gente tem diversos formatos de áudio, MP3, WMA, vídeo, Wave, MP4, e assim como a gente baixa vídeos e músicas da internet em diversos formatos de arquivos, MP4, MP3, enfim. E com o avanço da internet e das redes sociais, essas informações, essa variedade de formatos, começou a ficar muito grande. Então, o meu armazenamento ele tem que ser capaz de lidar com esses diversos formatos de dados. Ou seja, no momento que eu enviei um arquivo para lá, ele tem que ter a capacidade de fazer exatamente uma cópia precisa daquela informação que eu estou enviando. Sejam eles dados estruturados, como o banco de dados, tá? Ou então dados não estruturados, como vídeos, imagens ou textos que podem ter diversos tipos de arquivos. Então ele tem que ter a capacidade de processar isso para desenvolver esse armazenamento de dados. Veracidade refere-se à obtenção de dados verídicos, ou seja, eu estou enviando para o meu Big Data, por exemplo, um arquivo onde está escrito 2. Quando eu recuperar essa informação de lá, ela tem que ser 2 e não 1 ou 3. Então, ela tem que ser muito real e fiel ao tempo, os dados que estão sendo enviados. Então, eles estão sempre sendo analisados e geralmente tem cópias de segurança, e no momento que uma dessas cópias de segurança não está fiel à outra, ocorre um erro no banco de dados, que daí que vai ter que ser feito um ajuste, porque eles estão sempre com 2, 3 cópias para dar a veracidade e também para dar mais segurança para o meu processo. Valor
refere-se ao valor agregado ao processo em coleta, armazenamento e análise desses dados. Ou seja, no momento que eu tenho uma quantidade astronômica muito grande de dados e informações, eu posso pegar esses dados através de supercomputadores, fazer uma análise e gerar novos conhecimentos e valores para a indústria. Por exemplo, há quanto tempo meus tempos são parados de máquina, gerar KPIs, gerar gráficos, gerar ordens de paradas de máquina, verificar o quanto de custo de produção eu estou tendo por máquina, enfim, diversos valores que num sistema normal eu vou demorar muito tempo para fazer essa análise de dados. Porém, no momento que eu consigo pegar e tá extraindo essas informações e jogando para dentro de um grande arquivo, eu consigo pegar e analisar isso e entender onde é que eu posso otimizar a minha produção e onde é que eu consigo pegar e descobrir falhas no meu processo que de uma maneira normal eu não consigo ver. Então, Big Data Analytics, tá? Para tirar o melhor proveito, requer a capacidade de tratamento desses dados, ou seja, não é simplesmente gerar essa quantidade enorme de informações. Então, o que acontece? A gente tem técnicas de processamento, métodos de gestão, inclusive o uso da inteligência artificial, que ela consegue gerar e extrair informações de uma maneira muito mais rápida e precisa do que um ser humano. Tá? Então, vamos conhecer alguns destaques, tá? Dessas atividades. Tá? Primeira dela, estabelecer questionamentos. Se questiona através de perguntas o que não possuem as respostas com base nessas informações. Então, estabeleça um problema a ser monitorado. Por exemplo, eu estou detectando que numa ponta do meu processo lá, ele está tendo diversas paradas. Então, eu quero analisar, por que está parando muito daquela ponta daquele processo lá? Então, eu vou fazer um gerenciamento e extrair todas as informações necessárias daquele ponto lá, para eu descobrir através de um Big Data todas as informações e analisar esses dados e tentar entender o que está acontecendo ali. Adquirir dados. Bom, isso é basicamente feito através de um data logger. O que acontece? Eu vou introduzir sensores em pontos chaves da minha linha de produção. E então eu vou jogar isso para dentro de um gráfico ou dentro de um sistema de armazenamento de dados que vai me dar essas informações, tá? Em áreas-chave de processo da produção, como tempo de produção, quantidade de produção, paradas de máquina que deu. Então, quanto tempo ficou parada a máquina, o que causou essa parada de máquina, aonde é que o pessoal da manutenção influenciou. Então, um data logger vai conseguir, através de sensores espalhados na fábrica, me gerar essas informações e eu conseguir monitorar aonde é que está ocorrendo a falha e onde é que está ocorrendo a parada de máquina. Outra coisa que é super importante é o data cleaning. Então, por exemplo, assim, eu estou monitorando a temperatura de um forno, tá? Então, o que acontece? Em determinados pontos, o forno ele está gerando mais ou menos temperatura do que ele pode... do que ele foi projetado, no caso, para trabalhar. Porém, a temperatura, no exemplo aqui, varia, por exemplo, de 20 a 40 graus. Então, eu estou monitorando a temperatura de 20 a 40 graus. Só que em algum determinado momento ocorre um salto, um pico para 60 graus. Eu sei que o meu forno não tem capacidade para chegar em 60 graus. Então, a gente começa a fazer o quê? Identificar problemas que podem estar ocorrendo na nossa análise dos dados. Então a gente vai fazer essa limpeza dos dados, ou seja, tirar esses valores astronômicos aqui. Isso aqui pode ser que em algum momento o pessoal esbarrou no sensor, ou então deu alguma interferência ou desconectou o sensor, enfim, e aí que deu esse pulso aqui. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Então eu quero monitorar a temperatura e eu sei que a temperatura tem que ficar entre 20 e 40 graus. Então por que ela foi para 60? Então eu vou ter que ou limpar esses dados ou solucionar o problema que está me causando essa subida abrupta para 60 graus.
Então, depois disso, a gente realiza um modelo. Geralmente é um fluxograma, tá? Um fluxograma com um gráfico que o que acontece? Eu vou adquirir os dados e eu vou organizar eles e tentar entender o que é e que está acontecendo na minha operação, na minha fábrica, como que ele está funcionando. Então a gente vai formatar eles para uma melhor interpretação, fazendo um fluxograma. Geralmente com fluxograma ou com um gráfico a gente utiliza eles. Depois disso, a gente vai utilizar eles e colocar eles de uma maneira que a gente possa apresentar isso para o pessoal da produção. Tem diversas processos e técnicas. Uma da principal delas são através de gráficos e indicadores de desempenho, os KPI. Então a gente gera diversas partes de etapas onde a gente vai gerar esses valores que vão ser provavelmente linha de produção, vão ser o tempo de fabricação de componentes, retorno que deu os componentes, garantia que deu esses componentes. Então tudo isso a gente consegue verificar através desses gráficos. Fica muito mais fácil de qualquer pessoa ler e entender essa análise de dados, porque uma grande quantidade de informações ela é muito difícil de ser lida e armazenada. Então a gente transforma isso em indicadores de desempenho que a gente consegue explicar para as pessoas a melhor maneira. Então, depois que a gente transformou em KPI, né, nos indicadores de desempenho, a gente gera um gráfico. E esse gráfico vai ficar de uma maneira mais fácil de ser compreendida. Tá? Deve ser uma maneira leiga e de fácil compreensão, ou seja, geralmente o pessoal utiliza indicadores de 0 a 10, tá? Onde 10 a minha linha de produção está 100% e 0 tem muitos problemas e pontos fracos para serem detectados. Então, o que acontece? A gente, geralmente, quando introduz um sistema desses, a gente coloca esses indicadores e, geralmente, as notas são bem baixas. Por quê? Porque, geralmente, tem diversos gargalos de produção. Então, a gente deve ir consertando e solucionando durante o tempo. Então, a gente descobre os pontos fortes e fracos. E os pontos fracos, a gente altera eles para que eles virem pontos fortes. Então, a gente consiga ter uma otimização do nosso processo. Depois disso, o processo de Big Data busca melhoria contínua e aperfeiçoamento da análise. Então, após a gente utilizar eles e utilizando técnicas, solucionamos os problemas, o que a gente vai fazer? A gente vai começar daí, a gente descobriu os problemas e solucionamos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ainda otimizar. Ou seja, o Big Data ele nunca vai acabar, ele nunca vai terminar com a linha de produção. Ele simplesmente vai pegar e, por exemplo, assim, eu tenho uma linha de produção, eu tenho 3 máquinas. E aí eu estou vendo que a minha terceira máquina, o processo de produção dela está muito lento, porque a máquina 1 e 2 produzem 20 peças e a última máquina está produzindo só 10 peças por hora. Então o que eu faço? Eu descobri que o meu gargalo de produção está na terceira máquina. Então o que eu pego? Eu otimizo aquela máquina ali, ou coloco mais uma máquina, e aí então essa máquina começa a produzir 50. Então, aquela máquina, ela está subdimensionada. E o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que começar a alterar a máquina 1 e 2 para que ela dê produção e aumente essa produção de 30 para 50 também. Então, o Big Data visa sempre otimizar. O que hoje é uma solução e uma produção boa, quando a gente resolve os problemas que tem na nossa linha de produção, geralmente essas partes que estão boas, elas vão começar a ficar lentas e vão começar a ter problemas ali, porque elas vão começar a ficar, como é que se posso dizer assim, vão ficar inoperantes, elas vão ficar não vão te tá dando uma produção conforme as outras linhas de produção. Então isso é um processo de melhoria contínua. Ele vai estar sempre indicando falhas e processos para fazer o aperfeiçoamento e ganhar mais velocidade, qualidade, tempo e diminuição dos custos.
Tá? Então, sempre ele vai fazer o quê? Após o estudo e análise dos dados, a gente vai sempre estabelecer a melhor solução, tá? Para um determinado problema. Por exemplo, eu vou otimizar a máquina 3 e aí depois a gente volta para a fase 1 do processo. Tá? Que é começar a adquirir dados de novo e novamente ver se o processo está funcionando de maneira harmônica. Por experiência, a gente sabe que sempre vai ter um gargalo de produção e a gente sempre vai tentar eliminar esse gargalo. No momento que a gente terminou um gargalo, outra parte da linha de produção vai começar a ser o gargalo. Então, nunca a linha de produção vai estar 100% operante. Ela vai ter que sempre ser otimizada em algum ponto ou outro. Então, resumindo, o Big Data ele visa adquirir dados de determinado processo na produção. Então, depois que eu adquirir isso, eu vou analisar esses dados para otimizar o meu processo. Com isso, eu consigo descobrir as falhas da minha produção, descobrir os gargalos no meu processo produtivo e a melhoria contínua dos processos de fabricação. Ou seja, eu vou ter que estar sempre melhorando a minha fábrica para ela ser mais rápida, ter mais qualidade, diminuir o custo de produção, mais personalização, e com isso, com Big Data é uma ferramenta essencial para eu conseguir adquirir esses dados e essas informações.